falar sobre as leis de Ohm, né? Então, a gente discutiu as duas leis de Ohm. Acho que é esse aqui. Tá, então, a gente viu a primeira lei de Ohm, né? Que relaciona, num circuito elétrico, a tensão, a DDP, produzida pela bateria, a corrente elétrica e a resistência do resistor, né? Essa é a primeira lei de Ohm, que é muito importante aqui no estudo dos circuitos. A gente vai usar sempre a primeira lei de Ohm, tá? E aí a gente viu também a segunda lei, né? A segunda lei diz como é que a gente determina a resistência de um resistor quando a gente conhece as propriedades, né, geométricas, né, a forma do resistor e o material de que ele é feito. Então, essa regrinha que a gente está vendo aqui é a segunda lei de Ohm. A resistência é a resistividade, né, que é uma propriedade do material, que é dado por essa letra ρ aqui, multiplicado pelo comprimento dividido pela área do resistor, né? E aí, no final da aula, a gente começou a falar sobre as associações de resistores. Você tem aquele circuito bem simples que a gente viu ali em cima para entender a primeira lei de Ohm, né? E agora a gente vai começar a falar sobre as associações de resistores. Então, a gente vai começar aqui pela associação em série, que é o caso mais simples, né? São dois casos. Tá? Então, o que é uma associação em série? Quando você coloca vários resistores, pode ser várias lâmpadas, né? Ao longo de um mesmo fio, tá vendo? Aqui só tem um fio passando pelos três resistores aqui dessa figura, e aí esses três fios estão ligados, aliás, esses três resistores estão ligados por um único fio, né? Numa bateria, que é representado por esse símbolo aqui, né? Então você tem um polo positivo, que é essa barrinha maior, você tem um polo negativo, que é a barra menor, e aí você tem uma diferença de potencial estabelecida aqui, que faz a corrente fluir por esse fio, né, por esse circuito, e aí essa corrente, ela vai atravessar esses três resistores, tá? Então, o que acontece é que quando essa corrente passa pelo primeiro resistor, você tem uma queda de tensão. A gente viu na aula passada, né, que se esse material aqui, que é feito do fio, for um material bom condutor, não existe diferença de potencial entre dois pontos se você não tiver nenhuma resistência, nenhum resistor, né, aqui no meio. Tá? Então, vamos supor que essa bateria aqui forneça uma DDP de 100 volts. Tá? Então, se esse polo negativo aqui, que é o polo de potencial mais baixo, está a 0 volts, significa que o outro polo, o positivo, né, tem que estar a 100 volts, né, para DDP, ou seja, a diferença de potencial dá 100, tá? Então, se eu tenho um fio que não tem resistência, qualquer ponto desse fio aqui, ele vai estar ao mesmo potencial, que é 100 volts aí nesse exemplo que eu dei. Tá? Vai estar ao mesmo potencial do polo positivo. Não existe diferença de potencial, ou seja, né, não tem DDP entre dois pontos, né, ao longo de um fio que tem resistência nula, né, um fio ideal. A não ser que eu coloque ali no meio, entre esses dois pontos, uma lâmpada, né? É o que acontece aqui em cima. Tá? Então, todos esses pontos aqui estão ao mesmo potencial, por exemplo, 100 volts, tá? E aí, quando essa corrente encontra o primeiro resistor, você tem uma queda de tensão. Então, por exemplo, pode cair de 100 para 70, caiu 30, né? E aí significa que todos esses pontos aqui, entre um resistor e outro, vai estar a 70 volts, tá? A 70 volts de potencial. E aí, de novo, você tem uma segunda queda de tensão aqui, tá? Então, vamos supor que aqui caia 20. Tá? Então, era 70, caiu 20, passou a ser 50. Significa que todos esses pontos aqui estão a 50 volts, tá? E aí, como eu só tenho mais um resistor no meu circuito, obrigatoriamente, aqui tem que cair o resto, tá? Então, se sobrou 50, nesse último resistor aqui vai cair 50. E aí eu vou ter um potencial zero do lado de cá, né, que é o que a gente tem aqui correspondendo ao polo negativo da bateria. Então, assim que funciona um circuito em série. Tá? Em cada resistor, você tem uma queda de tensão, até você chegar no valor mínimo aí, que é o que corresponde ao polo negativo aqui da bateria. Tá bom? Deixa eu só aceitar quem está chamando aqui.
certo? E aí, como é que a gente calcula essas quedas de tensão? A gente usa a primeira lei de Ohm, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro resistor, no resistor R1, qual é a quantidade em volts que é diminuída aqui? É só você pegar a resistência, que é esse R1 aqui, né? E multiplicar pela corrente que está passando ali, que é essa corrente I, né? Que sai da bateria, já que eu só tenho um fio ligando tudo aqui. Toda corrente que sai da bateria é a corrente que passa aqui, é a corrente que passa aqui, é a corrente que passa aqui, tá? Então, essa corrente é a mesma, sempre, vale I. Então, se eu pego essa resistência R1 e multiplico por essa corrente I, isso dá para mim a quantidade de volts que foi perdido, vamos dizer assim, né, que foi diminuído, quando a corrente passa desse ponto, aqui perto do polo positivo, para esse outro ponto aqui mais afastado. Tá? E isso acontece em todos os resistores que você tem na associação em série. A tensão que cai em cada resistor é sempre aquela resistência vezes a corrente. Tá? Então, você vê que para esse circuito em série aqui, cada resistência R, né, que tem um valor diferente, vai ter uma DDP, né, uma diferença de potencial aqui entre dois pontos, diferente. Né? Então, o V1 está associado ao R1. O V2 está associado ao R2. O V3 está associado ao R3. Se eu tivesse mais resistores em série, eu continuaria, né? Nessa progressão aí. E aí, quando eu somo todas essas tensões associadas a cada resistor, obrigatoriamente eu tenho que ter a tensão total do meu circuito. No exemplo que eu dei, são aqueles 100 volts. Tá? Então, se aqui cai 70 e aqui cai 20, né? Aqui tem que cair quanto? 70 mais 20 dá 90, né? Então, nesse aqui cai 10, né? Eu acho que eu errei aí na conta que eu dei no exemplo no início, né? Ah, não, no exemplo inicial eu falei que aqui cai 30, né? Então, de 100 cai para 70, isso. De 70 vai cair 20, então vai cair para 50. E aí, no último, obrigatoriamente, tem que cair os outros 50, de modo que a soma vai dar 100, tá? Então, aqui tem 30 de DDP, né, entre dois pontos. Aqui tem 20, então 30 mais 20 dá 50, sobra 50 para o último. E aí, a soma dessas três DDPs aí, desses três diferença de potencial, né, entre pontos que limitam só cada um dos resistores, quando você soma tudo isso, tem que dar a tensão total do circuito aí. Nesse exemplo que eu dei é 100 volts. Tá? E aí, o que a gente faz quando a gente tem um circuito que tem muitas resistências, né, que não é um circuito simples, com uma única resistência, é ir simplificando esse circuito até chegar naquele mais simples, que só tem uma resistência. Tá? Então, quando a gente está fazendo contas aí sobre associação de resistores, o que a gente quer fazer é sempre simplificar esse sistema aqui, de modo a substituir essa associação de resistores por um único resistor, que a gente vai chamar de resistência equivalente. Tá? Então, aqui eu tenho uma resistência 1, aqui eu tenho uma resistência 2, aqui eu tenho uma resistência 3. Vamos supor que eu saiba o valor de todas essas resistências. E eu sei quanto que é a DDP desse circuito. Mas eu não sei quanto que é a corrente que está fluindo aqui. Então, como é que eu resolvo o problema para determinar essa corrente? Eu vou trocar essa associação em série por uma única resistência, que eu vou chamar de resistência equivalente. Tá bom? E aí, no caso da associação em série, que é essa que a gente está vendo aqui, essa resistência equivalente nada mais é do que a soma de todas as resistências que eu tenho aí associadas. Tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho 3 resistências. Então, a resistência equivalente vai ser a soma, R1 mais R2 mais R3. Tá? Se eu tivesse 1000 resistores associados em série, a resistência equivalente seria a soma desses 1000 resistores. Tá? E aí, quando eu somo todos esses 1000 resistores, ou todos esses 3 resistores, eu tenho aí a resistência equivalente, e aí eu posso usar a primeira lei de Ohm aqui, ó, para descobrir quanto que é a corrente total que está saindo da bateria, tá? Então, eu sei quanto que é a DDP aqui, esse valor V, tá? Eu calculei a resistência equivalente, somando todas as resistências que eu tenho.
Então, o que eu não sei é essa corrente I. É muito fácil de descobrir se eu conheço esse valor V e se eu conheço essa resistência equivalente. É só aplicar essa formulinha aqui, tá bom? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco ali, mais numérico disso. Então, percebam algumas características importantes aí do resistor em série. Né? Uma delas é que a corrente que passa em todos os resistores associados em série é sempre a mesma. Tá vendo? Essas três fórmulas aqui, ó, V1, V2 e V3, estão correspondendo à mesma corrente I. Eu não coloquei um I1, um I2, um I3 aqui. Tá? Então, para cada resistor, você tem a mesma corrente passando. Tá? O que muda de um resistor para o outro é a DDP, né, associada a esse único resistor. Então, se eu estou olhando só para esse R1 aqui, a diferença de potencial entre um ponto aqui e um ponto aqui, que limita só esse resistor, é diferente da diferença de potencial que limita só esse outro resistor. É diferente da diferença de potencial que limita só esse outro resistor. Tá vendo? V1, V2 e V3 são diferentes. Tá? A gente vai ver agora uma outra associação, né, que é chamada associação em paralelo, em que isso inverte. Né? Essa lógica inverte. Né? Como assim? Né? Você vai ter a mesma DDP, os três resistores, tá? O V vai ser o mesmo. O que não vai ser igual para os três resistores é a corrente. Cada um vai ter uma corrente diferente. Tá? Então, a associação em paralelo e a associação em resistores, elas são inversos nesse sentido. Tá? Na associação em paralelo, para cada resistor você tem uma DDP. E todos eles têm a mesma corrente. Na associação em série, que é isso que a gente está vendo aqui. Tá? Na associação em paralelo é o contrário. Né? Cada um deles vai ter uma DDP, aliás, cada um deles vai ter uma corrente, né? E a DDP vai ser igual para os três. Tá? Aí uma outra observação, né? Às vezes a gente usa U, ou então às vezes a gente usa V, para representar a DDP aqui fornecida pela bateria, tá? Então, se vocês virem U ou virem V, entende que é a mesma coisa. Antes da gente passar para o caso aí da associação em paralelo, vamos discutir um exemplo numérico aqui, mais numérico, né? Da associação em série, para isso ficar mais claro, tá? Então, você tem um circuito aqui, né? Eu quero saber justamente qual que é a corrente total nesse circuito, ó, tá vendo? A DDP nos terminais de cada resistor é quanto também? É isso que a gente quer saber. A gente quer saber a DDP nos terminais de cada resistor e quer saber qual que é a corrente total que está fluindo aqui no circuito, tá bom? A DDP da bateria é dada, é 12 volts. As resistências, cada uma delas tem 2 ohms, tá? Então, nesse caso, como as resistências são todas iguais, então a DDP nos terminais de cada resistor também vai ser igual, né? Mas é por coincidência, né? É um caso muito particular, né? Porque a gente tem 3 resistências iguais, tá? Então, vamos fazer a conta aqui para isso ficar mais claro, né? Ó, a DDP total do circuito, que é aquele fornecido pela bateria, é de 12 volts, tá vendo? Cada resistência, a R1, a R2 e a R3, valem 2 ohms, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é ver quanto que vale a resistência equivalente, né? Então, como aqui a gente tem uma associação que é em série, né? Ó, os 3 resistores estão ligados por um mesmo fio, então a resistência equivalente é simplesmente a soma desses resistores aí que estão associados em série. Então, se eu tenho 3 e cada um vale 2, a resistência equivalente dá 6, tá? E aí, quanto que é a corrente total, aquela que sai da bateria aqui e vai para o circuito? É só eu usar a primeira lei de Ohm para descobrir. A primeira lei de Ohm considerando a resistência equivalente, né? Porque eu estou trocando esses 3 resistores por um só, que é o resistor equivalente aí, a resistência equivalente, tá? Então, essa DDP vale 12, a resistência equivalente a gente acabou de ver que vale 6, né? Então, quanto que tem que dar essa corrente I? 12 dividido por 6, né? Que dá 2.
Então, a corrente total, aquela que sai da bateria aqui do polo positivo, né, e vai circular o circuito, essa corrente ela tem 2 amperes, 2 amperes, tá? Então, como a minha associação é em série, em cada resistor desse aqui, vai passar essa corrente de 2 amperes, tá? Então, aqui passa 2, aqui passa 2, aqui passa 2, tá? Então, quanto que é a DDP nos terminais de cada resistor desse? É só usar a primeira lei de Ohm considerando só aquele resistor que eu quero saber, tá? Então, se eu quero saber qual que é a DDP aqui, nesse resistor R1, eu vou pegar a resistência R1 e multiplicar pela corrente que passa por ele, tá? Então, a resistência é 2, a corrente também é 2, então, se você multiplicar, vai dar 4, né? Então, a resistência multiplicado pela corrente dá a DDP. Então, quanto que é a quantidade de tensão que cai no primeiro resistor? É 4 ohms. É a DDP associada a esse primeiro resistor aqui, tá? Então, no primeiro resistor, vai cair 4 volts daqueles 12 que saíram aqui da bateria, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, agora eu tenho 8 volts, tá? Nesses pontos aqui. E aí, de novo, vou ter uma queda de tensão, porque eu tenho um segundo resistor aqui. E essa segunda queda de tensão também é de 4 volts, né? Porque a DDP associada a esse resistor aqui também é 4 volts. É 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2 é 4. Então, aqui cai mais 4 volts, tá? Então, de 8, cai 4, vai ficar quanto aqui nesse meio? 4 volts, né? Então, você tem 4 volts aqui. E, de novo, você vai ter uma queda de tensão de 4 volts, né? Porque, de novo, você tem uma resistência aí de 2 ohms, tá? Então, 2 vezes 1, aliás, 2 vezes 2 dá 4. Então, aqueles 4 volts que você tinha desse lado de cá, né, vai cair para zero, que é o que se espera, né? Depois que a corrente atravessa todos os resistores associados em série no circuito, tem que dar a DDP, tem que dar a tensão correspondendo aqui ao polo negativo, tá? Então, se a diferença é de 12 volts, a gente assume que o polo negativo está a zero e o polo positivo está a 12, tá? Então, caiu 4 no primeiro, foi a 8. Caiu 4 no segundo, foi a 4. Caiu 4 no terceiro, foi a 0. E aí, a corrente retorna aqui para a bateria, tá? Então, essa é a associação em série, né? Em série porque os resistores estão um do lado do outro, né? Eles estão em série. Agora a gente vai ver o caso da associação em... Ué, acabou? Espera aí que tem mais aí. Comecei já daqui de baixo, agora que eu percebi. Ah, não, porque essa aqui é a aula 8, né? A gente tem que ver a aula 9 agora. Certo? Então, isso foi a associação em paralelo, aliás, a associação em série, né? Que está se discutindo aqui no início. E aí tem a associação em paralelo, né? Então, como é que funciona a associação em paralelo? Essa aqui, ela tem um formato um pouquinho mais complicado, né? Então, é o seguinte, você tem a bateria, né? Que está aqui embaixo, fornecendo energia para o circuito. E daí você tem o fio que conduz a corrente, tá? Enquanto você não tiver resistência entre dois pontos de um fio, a DDP é zero, né? A diferença de potencial é zero, eles estão no mesmo potencial, tá? Então, todos esses pontos aqui, até nesse nó, né? Que tem um nó, onde você ramifica o fio, até esse ponto aqui, a tensão que você tem é a mesma do polo positivo da bateria, tá? A mesma coisa acontece para o lado de cá, né? Do polo negativo até esse nó, até esse ponto aqui, a tensão também é a mesma, tá bom? E aí você observa que todos esses 3 resistores aqui, tanto o R1 em cima, o R2 no meio, o R3 embaixo, eles estão ligados por 2 pontos que estão a um mesmo potencial. Ó. Esse nó aqui vale para os 3, né? Esse ponto aqui onde ramifica o fio, vale para os 3 resistores. Tá? Então aqui eu tenho uma tensão que é a mesma do polo positivo, para os 3, e aqui eu tenho uma tensão que é a mesma do polo negativo também para os 3. Tá? Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que esses 3 resistores aqui,
eles estão submetidos a uma mesma DDP, uma mesma diferença de potencial, tá? Então, para cada um deles, a DDP é a mesma. E aqui, como eu não tenho mais nenhuma outra resistência ao longo desse circuito, essa DDP é a própria DDP que a bateria está fornecendo para o circuito, tá? Então, para esses três resistores, a DDP é a mesma. A queda de tensão, né, a diferença de potencial, é a mesma, tá? O que não é igual para esses três resistores é a corrente que passa por cada um deles, tá? Agora, aí com isso você vê que é o caso oposto daquilo que a gente viu antes, né? Então, a corrente que sai aqui da tensão, aliás, que sai aqui do polo positivo da bateria, quando chega nesse nó, essa corrente ela se ramifica, né? Ela se divide. Então, uma parte da corrente vem aqui para o resistor de cima, uma outra parte vai para o resistor do meio, e a última parte que sobra vai para o resistor de baixo, tá? Então, por cada resistência dessa, você tem uma corrente muito particular passando por ali, tá? Que eu estou chamando aqui de I1, I2 e I3, tá? E aí, quando essas correntes se encontram nesse nó, aí elas voltam a se juntar, né? E virar aquela corrente I que você tinha no início, tá? Então, o que a gente faz aqui na associação em paralelo é algo parecido com o que a gente fez lá na associação em série. É pegar essa coisa aqui mais complicada, né? Essa mistura, essa associação dos três resistores e trocar por um resistor só, né? Que é o resistor equivalente, tá? Para poder descobrir, por exemplo, essa corrente I que sai da bateria, né? E que chega na bateria. Tá? Então, vamos supor que eu saiba quanto vale essas três resistências e sei quanto que é a DDP que a bateria está fornecendo para o circuito. Como é que eu faço para descobrir essa corrente I total que sai aqui da bateria? Eu uso a primeira lei de Ohm, usando aqui a resistência equivalente, tá? Então, resta a gente determinar como é que calcula essa resistência equivalente para o caso da associação em paralelo, tá? Então, para a associação em série, a gente viu que a resistência equivalente é a soma, né? Você pega as resistências que estão associadas em série, soma, isso dá a resistência equivalente. Agora, para o caso da associação em paralelo, é um pouco mais complicado. A resistência equivalente, né, e as outras resistências obedecem a essa regra que a gente está vendo aqui, tá? Ó, o inverso da resistência equivalente, né, 1 sobre a resistência equivalente, é igual à soma dos inversos de cada resistor que está associado em paralelo, tá? Então, se eu sei R1, sei R2, sei R3, então 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E aí, com isso, eu descubro quanto vale a resistência equivalente, tá? E aí eu posso determinar a corrente total do circuito. Bom? Lembrando que essa corrente total aqui, ó, que é a que se calcula por essa regra, a primeira lei de Ohm, quando ela chega no nó, se divide, né? Ela se ramifica. Tá? Então, se eu tiver 3 fios, que é o caso aqui dessa figura, o que vai acontecer é que essa corrente total, ela tem que ser a soma das correntes I1 mais I2 mais I3. Então, vamos supor que essa corrente total aqui é de 10 amperes, tá? Aqui em cima eu posso ter uma corrente, por exemplo, de 5, aqui de 2 e aqui de 3, tá? Então, se eu tenho 5 com 2 mais 3, a soma dá 10, né? E aí dá que a corrente total é a soma das correntes que passam por cada fio, tá bom? E aí a corrente que vai passar por cada fio, o valor da corrente depende da resistência, tá? Então, se eu tenho uma resistência mais alta, a corrente que vai passar é mais baixa, tá? Se eu tenho uma resistência mais baixa, a corrente que vai passar é mais alta. Se todas as resistências forem iguais, logicamente que as correntes também vão ser iguais. Tá? Isso é o que a gente chama de primeira lei de Kirchhoff. Que a gente chama, inclusive, de lei dos nós. A lei dos nós porque a gente está estudando o comportamento da corrente que chega e sai de um nó, né, que é esse ponto aqui. Tá? Então, a primeira lei de Kirchhoff é isso, é a lei dos nós. Toda corrente que entra num ponto, as correntes somadas que entram num ponto, né, tem que ser igual às correntes somadas que saem do ponto. Tá? Então, nessa primeira figura aqui, só tem uma corrente entrando e tem 2 correntes saindo.
Então, essa que está entrando, ela é igual à soma das duas que estão saindo. Ó, I1 é igual a I2 mais I3. Tá? Nessa segunda figura aqui, tem 3 correntes entrando e 2 saindo. Então, ó, I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual a I4 mais I5. Tá? Isso que é a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. E aí aqui a gente tem um exemplo mais numérico, né? Disso que a gente está discutindo aí, a associação em paralelo, tá? Então aqui é o seguinte, você tem um circuito, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Ó, o amperímetro é um instrumento que mede corrente. Então você vê que você tem um circuito aqui, né? Que é esse retângulo menor, tá? Tem uma bateria aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá, então você tem esse circuito, que é esse retângulozinho menor aqui, né? Aí você tem uma bateria. Essa bateria, ela fornece por circuito uma tensão de 36 volts, tá? A gente sabe porque está dizendo aqui, ó, o voltímetro indica 36 volts. O voltímetro é um instrumento que você usa para medir diferença de potencial. Tá? Então você vê que o voltímetro, essa bolinha aqui, né? Ela está ligada aqui num ponto correspondendo ao potencial positivo, né? Ao polo positivo da bateria, e você tem um outro ponto ligado no outro lado do circuito, correspondendo ao polo negativo. Então, o que esse voltímetro aqui está fazendo é medir a DDP, que é essa bateria que está fornecendo para o circuito. E aí ele está indicando o valor de 36 volts. Então, essa bateria está fornecendo 36 volts por circuito. Eu quero saber qual que é a indicação do amperímetro. Ou seja, esse objeto aqui que mede corrente está dando qual o valor de corrente elétrica para esse circuito. Né? Ó, eu sei quanto que é a tensão fornecida pela bateria. É 36 volts. Eu sei quanto que vale cada uma das duas resistências aqui que estão associadas em paralelo. Eu quero descobrir quanto que é a corrente total do circuito. Então, o que eu tenho que fazer é descobrir quanto que é a resistência equivalente, né, dessa associação, e aí usar a primeira lei de Ohm para calcular essa corrente total aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse problema? O primeiro passo é determinar a resistência equivalente dessa associação em paralelo, tá? Por que essa associação é uma associação em paralelo? Ó, você tem aqui, ó, a corrente, né, saindo do polo positivo, chegando aqui num ponto onde essa corrente ramifica, tá vendo? Ramifica em duas, né? Aí, uma parte vai para a resistência de 6 ohms e a outra parte vai para a resistência de 12. Depois que passa por cada uma dessas resistências, essas correntes que separaram voltam a se unir e retornar para a bateria. Então, isso aqui é uma associação em paralelo, tá? E aí, como é que a gente faz para descobrir a resistência equivalente? É só usar essa fórmula, essa regra aqui. A resistência equivalente, o inverso dela, tem que ser a soma dos inversos das duas resistências que estão associadas ali. Tá? Então, essa conta está feita aqui, ó. O inverso da resistência equivalente vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre 12, né? Porque esse R1 aqui vale 6, o R2 vale 12, tá? E aí o que eu tenho que fazer é essa conta aqui, ó. Que é fácil, né? A conta de duas frações bem simples. Você acha o MMC aqui, né? Aí multiplica em cima e embaixo para dar o mesmo denominador. Tá? Então, o MMC entre 12 e 6 é 12, né? Então, essa fração aqui, para dar um 12 aqui embaixo, você tem que multiplicar por 2 em cima e embaixo. Tá? Então, 1 sobre 6 é a mesma coisa que 2 sobre 12. Então, se eu tenho 2 sobre 12 mais 1 sobre 12, né, como é que soma essa fração? Você repete aqui o denominador e soma os numeradores. Né? Então, 2 mais 1 dá 3. Repete o denominador, que é 12. Né? E aí você simplifica. Se eu tenho 3 em cima e 12 embaixo, corta por 3 em cima e embaixo, divide por 3 em cima e embaixo. Então, aqui em cima dá 1 e aqui embaixo dá 4. Tá? Então, quanto que vale essa resistência equivalente? Ó? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4. Então, a resistência equivalente vale 4. Ó.
né? 4 ohms, né? Ficou faltando aqui a unidade, essa ferradura aqui, tá? Então, a resistência equivalente, que substitui essa associação aqui, é uma resistência de 4 ohms, tá? Você vê que a resistência equivalente, ela é menor do que as resistências associadas em paralelo, tá vendo? E se você tivesse 1000 resistências associadas em paralelo aqui, aí a resistência equivalente seria quase zero, quase nenhuma. Porque quanto mais resistência associada em paralelo, menor é a resistência equivalente que você tem. Né? Isso é bem estranho. Porque você vai associando mais resistência e a resistência equivalente, na verdade, vai ficando menor. Tá? Ao contrário do que acontece na associação em série. Se você for colocando mais resistência, a resistência equivalente vai ficando maior. Então, o que se quer nesse problema é descobrir a corrente total, né? Uma vez que eu sei que a resistência equivalente aqui é 4, então é muito fácil descobrir quanto que vale a corrente total. É só pegar a DDP, que é 36, e dividir pela resistência equivalente, né? Usando a primeira lei de Ohm, que está aqui, ó. Tá? Então, se eu quero saber a corrente, eu pego a DDP e divido pela resistência equivalente. Então, 36 por 4 dá 9, né? Significa que a corrente total que vai passar por esse circuito é de 9 amperes. Tá? Então, sai 9 amperes aqui da bateria, do polo positivo, e aí esses 9 amperes, quando chega nesse nó, uma parte vai para a corrente de 6 ohms e a outra parte vai para a corrente de 12. Tá? E aí é o seguinte, essa corrente, ela sempre procura o caminho mais fácil para seguir, né? O caminho de menor resistência, tá? Então, esses 9 amperes que chega aqui nesse ponto, a maior parte vai para a resistência de 6 e a menor parte vai para a resistência de 12, tá? Na verdade, como essa resistência é o dobro dessa, então a corrente que vem para essa resistência tem que ser o dobro da corrente que vai para a outra. Tá? E aí, como essas duas correntes somadas têm que dar 9, né? Significa que para aqui vai dar 6 amperes e para cá vai dar 3. Tá? Você vê que se multiplicar 6 por 6 dá 36, que é a DDP aqui da bateria, né? E se multiplicar 3 por 12, também dá 36, de acordo com tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Tá? Então, a corrente que sai daqui, ela chega nesse ponto e se ramifica. E aí, a maior parte da corrente vai para a resistência menor. E a menor parte da corrente vai para a resistência maior. Tá? E aí tem a associação mista também, né? Você vê que aqui você tem um circuitinho, né? Tem uma DDP entre o ponto A e o ponto B, né? Para poder ter corrente elétrica passando por aí. E aí esse circuito aqui, ele é misto porque você tem tanto uma parte aqui de resistência associada em paralelo, mas essa parte que está associada em paralelo está em série com as outras duas resistências do circuito. Tá? Então, por isso que é misto. Você tem tanto associação em paralelo como associação em série, no mesmo circuito. Tá? E aí, como é que acha a resistência equivalente? Primeiro você faz essa parte em paralelo, e aí vai dar quanto, né? A gente já fez essa conta aqui no exemplo anterior, né? Ó, não, a gente fez 6 e 12. Aqui é 6 e 3, tá? Então, se você fizer essa conta, vai dar um número menor do que 3 e menor do que 6, tá? Provavelmente vai dar aqui, ó, dá 2, tá? Então, a resistência equivalente associada a só essa parte, ó, que é uma associação em paralelo, daqui vai sair 2 amperes. Aliás, 2 amperes não, 2 ohms, né? E aí esses 2 ohms aqui está associado em série com as outras duas resistências. Tá? Então aqui tem 4, aqui tem 4, e daqui vai sair um 2, né? Então quando você somar os três, porque os três estão em série, vai dar a resistência equivalente total. Né? Então 4 mais 2 dá 6, mais 4 dá 10. Tá? Então qual que é a resistência equivalente total aqui? 10 ohms. Tá? Certo?
um último exemplo aqui que vai ficar para vocês verem aí com calma, tá? Você tem também uma associação mista, né? E aí você tem um primeiro ramo aqui, onde você tem aqui em cima uma associação em série de dois resistores, que está associada em paralelo com uma outra associação em série de dois resistores aqui embaixo. Então você pode fazer essa conta com calma aí, né? Ó, aqui em cima vai dar 10, aqui embaixo vai dar 10, tá? Então a resistência equivalente que vai sair daqui vai ser 5. Faz a conta com calma aí, tá? E no segundo ramo tem uma coisa esquisita aqui, que é o seguinte: o fio de baixo desse retângulo não tem resistência nenhuma, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, esse nó e esse, tem uma parte aqui que tem um fio que não tem nenhuma resistência. Então isso significa que essa parte aqui do circuito está no que a gente chama de curto-circuito. Tá? Tá em curto-circuito. Tá? Então significa que quando a corrente chega nesse ponto, nenhuma parte da corrente vai passar aqui por cima. Toda a corrente elétrica vai vir aqui por baixo. Tá? Então é como se isso aqui não existisse. Esse ramo aqui do teu circuito não existisse. Tá? Isso que é o curto-circuito. Você ligou dois pontos aqui, ó, por um fio sem nenhuma resistência no meio. E aí, quando a corrente chega nesse ponto, né, ela tem que se decidir. Ela vai sempre se ramificar, né, de acordo com as resistências. Tá? Então, a gente viu aqui nesse exemplo daqui de cima, ó, a maior parte da corrente vem para a resistência menor e a menor parte da corrente vai para a resistência maior. Agora, se você tem uma parte que não tem resistência nenhuma, então, logicamente, que toda a corrente vai preferir aquele caminho. Tá? Então, se aqui não tem nenhuma resistência, não vai ter nenhuma parte da corrente indo por cima. Toda a corrente vai vir aqui por baixo. Tá? Por isso que é curto-circuito. E aí, por isso que esse ramo aqui, ele pode ser ignorado. Tá bom? Então, a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B é a resistência equivalente correspondente só a esse primeiro retângulo aqui. Tá bom? Então, façam essa conta aqui para vocês entenderem como é que opera, né? Essa regrinha aí da resistência equivalente, tá? Aqui em cima vai dar um 10, né? Aqui embaixo também dá um 10. Então, a resistência equivalente total, é o inverso dessa resistência equivalente total, é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, tá bom? Certo? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estamos aí. Se não, é só assinar a lista de presença e por hoje encerramos. A gente volta na terça-feira. Se alguém quiser tirar alguma dúvida do trabalho aí da semana acadêmica também, estou à disposição aqui. Beleza. Qualquer coisa pode mandar e-mail, mensagem na plataforma também, que a gente vai respondendo. Bom dia. Tchau. Bom dia, bom dia.